Sexto ano. Nosso próximo exercício é na página 112, exercício de número 47. E ele fala: quando você decompõe o número 314, 340 em fatores primos, você tem 2 elevado a x vezes 5 vezes 17. Quanto vale o x? Bom, quando eu divido um número em fatores primos, quando eu escrevo ele em fatores primos, esse x é o expoente, ele indica quantas vezes eu consegui dividir o número 340 por 2. Então, vamos fatorá-lo e ver quantas vezes isso vai acontecer. Escrevemos o número 340, escrevemos um traço e vamos dividi-lo sempre por números primos. Os primeiros números primos são os números 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e assim por diante. Bom, como o número é 340, ele é um número par, então sabemos que podemos dividir por 2. 340 dividido por 2 será 170. 170 por ser um número par, também divide pelo número 2. 170 dividido por 2, nós vamos ter 85. 85, por ser um número ímpar, não divide por 2. Também não divide por 3, que é o nosso próximo número primo, uma vez que se você somar os algarismos 8 mais 5, você terá 13, e 13 não é divisível por 3. O próximo número primo é o número 5. 85 dividido por 5 é 17. 17, por ser um número primo, ele só divide por 1 ou por ele mesmo. Então, dividimos 17 pelo 17 e temos 1. Logo, nós vamos ficar com a resposta 2 vezes 2 vezes 5 vezes 17. Como o número 2 aparece duas vezes, o expoente será 2. Ficamos, então, com 2 elevado a 2 vezes 5 vezes 17. Observe que o valor x que estamos procurando é o expoente do número 2, e esse expoente vale 2. Logo, o valor de x é o número 2. Nosso próximo exercício também está na página 212, é o exercício de número 49. O exercício diz: escreva o número natural cuja forma fatorada completa é. Na letra A nós temos 3 elevado a 2 vezes 5 vezes 11. Na letra B nós temos 2 elevado a 2 vezes 7 vezes 11. E na letra C nós temos 3 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2 vezes 7. Essa é a forma fatorada. Nós vamos realizar a multiplicação e descobrir qual número que nós estamos procurando. Na letra A, o 3 elevado a 2 é 3 vezes 3. Os 5 e 11, eles aparecerão apenas uma vez, porque eles não têm expoente. Então, ficaremos com 3 vezes 3, 9. 9 vezes 5, 45. E 45 vezes 11, 495. Na letra B, nós temos 2 elevado a 2 vezes 7 vezes 11. O 2, ele tem que ser repetido duas vezes, porque o expoente é 2. Então, nós vamos ficar com 2 vezes 2 vezes 7 vezes 11. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 7, 28. E 28 vezes 11, 308. Na letra C, nós teremos 3 elevado a 2 vezes 5 vezes 7. O 3 tem que ser repetido duas vezes, então ficaremos com 3 vezes 3 vezes 5 vezes 7. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 5, 45. E 45 vezes 7, 315. Nosso próximo exercício, na página 116, exercício de número 55. O exercício vai dizer: temos 3 tábuas, medindo 80 centímetros, 120 centímetros, 60 centímetros. Precisamos cortá-las em pedaços iguais de maior comprimento possível. Qual é o tamanho ideal? Bom, nós temos uma resolução de problemas que vai trabalhar múltiplos e divisores. Então, nós vamos relembrar o conceito de máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Os problemas que envolvem o mínimo múltiplo comum vai trabalhar com a noção de tempo, coincidência e algo que acontece novamente, ou seja, um evento que vai acontecer periodicamente. Já quando trabalhamos o máximo divisor comum, nós vamos trabalhar a ideia de divisão, a ideia de repartir algo em partes iguais ou do maior tamanho possível.
Observe que nós temos 3 tábuas. Os tamanhos delas são em tamanhos diferentes. Nós temos uma de 80, uma de 120 e uma de 60. E nós temos que cortá-las em partes iguais. Bom, se eu tenho que cortar em partes iguais, é o mesmo que dividir. Então, se temos a noção de divisão, nós iremos calcular o máximo divisor comum entre o número 80, 120 e 60. E aí saberemos qual é o tamanho ideal para que cada tábua seja cortada. Para calcular o máximo divisor comum entre os números 80, 120 e 60, nós podemos utilizar um método mais prático. Escrevemos os números, passamos um traço e vamos dividi-lo. Temos que lembrar que no máximo divisor comum é necessário encontrar um valor que divida ao mesmo tempo o número 80, 120 e 60. E tem que ser um número primo. Bom, o primeiro número primo é o número 2. Ele é um número par, portanto, todos os números, por serem pares, também pode dividir por 2. Temos, então, 80 dividido por 2, 40, 120 dividido por 2, 60, e 60 dividido por 2, 30. Como todos esses números ainda são pares, quer dizer que nós ainda podemos dividi-lo novamente pelo número 2. Ficamos, então, 40 dividido por 2, 20, 60 dividido por 2, 30, e 30 dividido por 2, 15. Observe que por termos o número 15, nós não podemos mais dividir todos eles pelo número 2. Vamos para o nosso próximo número primo, que é o número 3. O número 15, ele divide por 3. 15 dividido por 3 é 5. O número 30 também divide por 3. 30 dividido por 3 é 10. Porém, o número 20 não é divisível por 3. Portanto, não podemos usar o número 3. Vamos para o nosso próximo número primo. Após o 3, o próximo número é o número 5. E o número 5 divide todos os valores. Por quê? Para que o número seja divisível por 5, basta que ele termine em 0 ou 5. E os nossos números terminam em 0 e 5. 20 dividido por 5, 4. 30 dividido por 5, 6. 15 dividido por 5, 3. Bom, os números 4, 6 e 3 não tem mais nenhum número que divide ao mesmo tempo eles. Já que o número 3 é um número primo, nós sabemos que ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. Isso quer dizer que precisaremos dividir todos os 3 números pelo número 3. O 6 divide por 3, porém o 4 não é divisível por 3. Então, paramos aqui a nossa divisão. E temos como resposta os números 2 vezes 2 vezes 5. Escrevendo na forma fatorada, como o número 2 aparece 2 vezes, o expoente dele é 2. Como o 5 aparece uma vez, ele não precisa de expoente. Ficamos, então, com a sua forma fatorada, 2 elevado a 2 vezes 5. Multiplicando os valores que nós encontramos, nós teremos que 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 5, 20. Logo, o maior tamanho, o maior valor entre os divisores de 80, 120 e 60 é o número 20. Isso quer dizer que o tamanho ideal que nós devemos cortar as tábuas de 80 centímetros, 120 centímetros e 60 centímetros é 20 centímetros. Todas devem ser cortadas em tamanhos de 20 centímetros. Nosso próximo exercício, também é na página 116, é o exercício de número 57. O exercício vai nos falar. Um auxiliar judiciário foi incumbido de arquivar 360 documentos, 122 unidades de um tipo e 168 unidades de outro tipo. Para a execução dessa tarefa, recebeu as seguintes instruções. Todos os documentos arquivados deverão ser acomodados em caixas, de modo que todos fiquem com a mesma quantidade de documento. Cada caixa deverá conter apenas documentos de um tipo. Isso quer dizer que eu não posso simplesmente somar a quantidade de documentos ou pegar o total, 360, e dividir pela quantidade de caixa. Eu preciso fazer essa divisão separado. Eu tenho que ver quantas caixas quanto eu vou precisar de 192, do tipo 192, e quanto eu vou precisar do tipo 168. Isso de modo separado. Nessas condições, se a tarefa for cumprida de acordo com as instruções, a maior quantidade de documento que poderá ser colocada em cada caixa é: observe que eu tenho que colocar a mesma quantidade de documentos em cada caixa. Então, eu vou fazer uma divisão desses números, 192 e 168.
para conseguir encontrar o maior possível valor que eu posso colocar de documentos em cada caixa. Bom, quando eu tenho uma ideia de divisão, eu tenho que usar o máximo divisor comum. Vamos calcular, então, o máximo divisor comum entre os números 192 e o número 168. Teremos, então, 192 e 168, por eles serem pares, nós vamos dividi-los por 2. 192 dividido por 2, 96. 168 dividido por 2, 84. Eles ainda são pares, podemos continuar essa divisão por 2. 96 dividido por 2, 48. 84 dividido por 2, 42. Os dois números ainda são pares, podemos dividir mais uma vez por 2. 48 dividido por 2, 24. 42 dividido por 2, 21. Observe que temos agora um 21, e o 21 é ímpar, então não posso mais dividir por 2. Vou para o próximo número primo, que é o número 3. 24 dividido por 3, 8. E 21 dividido por 3, 7. Então, encontramos os valores. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Escrevendo na forma fatorada, vamos observar que o número 2 ele aparece 3 vezes. Então, o nosso expoente do 2 é 3. Ficamos, então, com 2 elevado a 3 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, descobrimos que o máximo divisor comum entre os números 192 e 168 é o número 24. Isso quer dizer, então, que o número 24 é a quantidade de documento que cada caixa vai possuir. Observe que o número 192, que é a quantidade de documento, ele vai ser necessário 8 caixas. Vai ser necessário 8 caixas e cada caixa vai ter 24 documentos. Já o documento do tipo que tem o tanto 168, ele vai precisar de 7 caixas. E nessas 7 caixas nós teremos 24 unidades daquele documento. Isso quer dizer que a nossa opção correta, letra C. Nosso próximo exercício está na página 117, exercício de número 60. O exercício 60, ele vai nos falar 3 tubos de 4 metros, 6 metros e 10 metros vão ser cortados em pedaços de mesmo comprimento, sendo esses comprimentos o maior possível. Qual deve ser a medida de cada um? Isso quer dizer que eu tenho 3 valores diferentes e eles devem ser divididos da forma com que todos tenham o mesmo tamanho, mas o maior tamanho possível. Sempre que um problema nos falar sobre divisão, nos dá a ideia de dividir algo, nós sempre iremos utilizar o máximo divisor comum. Então, nós temos que calcular qual será o máximo divisor comum entre 4, 6 e 10. Quando eu calcular isso, eu terei um número que eu posso dividir tanto o 4, o 6 e o 10 ao mesmo tempo. Temos, portanto, que calcular esses divisores. Então, vamos escrever os números 4, 6 e 10 e passar um risco. Bom, qual é o número que eu posso dividir 4, 6 e 10 ao mesmo tempo? Por todos serem pares, eu posso dividi-los por 2. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. E 10 dividido por 2, 5. Observe que temos agora os números 2, 3 e 5. Todos eles são números primos, quer dizer que não tem nenhum número que divide esses 3 números ao mesmo tempo. Logo, nós ficamos com a resposta 2. Isso quer dizer que cada um deverá medir 2 metros. Nosso próximo exercício, na página 121, exercício de número 66. O exercício 66, ele vai nos falar. Um comerciante, ele pretende acomodar 600 latas de soja e 420 latas de óleo de milho em caixotes que deverão ter a mesma quantidade de latas, sem misturar os 2 tipos de óleo em qualquer um dos caixotes. O menor número de caixotes que poderá usar será... Vamos lembrar que nós estamos utilizando o mesmo raciocínio, que é o raciocínio de termos uma divisão, e esse número de divisão tem que ser o máximo possível
tá? Entre esses dois números. Quando eu estou tendo uma ideia de divisão, nós chamamos isso de máximo divisor comum. Vamos dividir, então, o nosso número. Nós vamos ter que dividir o número 600 e o número 402. Lembrando que eu tenho que dividir os dois números ao mesmo tempo. Então, eu preciso de um valor que divida o 600 e o 420. Como os dois números são pares, nós vamos dividir pelo número 2. 600 dividido por 2, 300. 420 dividido por 2, 210. Continuamos fazendo essa divisão por 2, porque os dois números ainda são pares. 300 dividido por 2, 150. 210 dividido por 2, 105. Bom, os dois números agora não são pares. O número 105 é um número ímpar. Portanto, vamos para o nosso próximo número primo, que é o número 3. 150 dividido por 3, 50. E 105 dividido por 3, 35. Eu tenho que o número 35 não pode ser dividido por 3. Então, eu vou para o próximo número primo, que é o número 5. 50 dividido por 3. 50 dividido por 5 é 10 e 35 dividido por 5 é 7. Bom, o número 10 e o número 7 não pode ser dividido outra vez, então eu paro aqui. Nós ficamos, então, com 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. E, na forma fatorada, teremos 2 elevado a 2 vezes 3 vezes 5. Bom, fazendo a multiplicação dos números, nós temos 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. E 12 vezes 5, 60. Logo, a opção correta é a letra E do nosso exercício. E vamos para o nosso próximo exercício, na página 121, exercício de número 67. O exercício ele vai falar: em uma pista circular, ocorre uma competição entre as ciclistas Maria, Fernanda, Isabela. Maria dá a volta completa na pista em 10 segundos, Fernanda em 11 segundos e Isabela em 12 segundos. Saindo ao mesmo tempo da linha de partida, após quantas voltas se encontrará na mesma linha que Maria e Isabela? Como o nosso exercício ele vai falar agora sobre tempo, a pessoa está fazendo um evento vai ocorrer sempre a um determinado tempo, então nós vamos utilizar o cálculo do mínimo múltiplo comum. Bom, as ciclistas elas vão fazer um percurso em 10, 11 e 12 segundos. Então nós vamos calcular qual será o mínimo múltiplo comum, ou seja, a quanto tempo vai coincidir delas se encontrarem novamente. Como eu estou calculando o mínimo múltiplo comum, eu não preciso necessariamente dividir os três valores pelo mesmo número. Eu preciso dividir pelo menos um deles. O número 10 e 12, por serem pares, iniciamos a divisão pelo primeiro número primo, que é o número 2. Nosso primeiro número 2, eu dividi 10 dividido por 2, 5. 11 eu sei que não divide, porque é um número ímpar. Vamos repetir. 12 dividido por 2 é 6. Nós ainda temos um número par, vamos fazer a divisão por 2 mais uma vez. O 5 não divide por 2, repete. O 11 não divide por 2, repete. 6 dividido por 2 é 3. Sabemos agora que nós não temos mais números pares. Vamos para o nosso próximo número primo, que é o número 3. 3 dividido por 3 é 1. 11 não divide por 3, repete. 5 não divide por 3, também repete. Agora, nós temos os números 5 e 11. Portanto, nós vamos para o próximo número primo, que é o número 5. 5 dividido por 5 é o número... 5 dividido por 5 é 1. E 11 dividido por 5... E 11 não divide por 5, então vamos repeti-lo. Ficamos apenas com o número 11. Por ele ser o número primo, nós iremos dividi-lo pelo número 11 mesmo. 11 dividido por 11, 1. Chegamos no número 1. Isso quer dizer que ficamos com os números 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 11. Na forma fatorada, ficamos com 2 elevado a 2 vezes 3 vezes 5 vezes 11. Ao multiplicarmos esses valores, nós vamos encontrar 660. Isso quer dizer que, após 660 segundos, as três ciclistas irão se encontrar. Mas observe que a pergunta foi: a Fernanda, quantas voltas a Fernanda deu? A Fernanda, ela demora 11 segundos para dar uma volta. Isso quer dizer que, se ela teve que andar 660 segundos, nós vamos dividir 660 por 11.
66 dividido por 11 é 6, porque 6 vezes 11 é 66. 66 menos 66, 0. Vamos descer o próximo zero. 0 dividido por 11 é 0, porque 0 vezes 11 é 0. Logo, a Fernanda vai estar na volta de número 60. Após ela dar 60 voltas, ela terá encontrado as outras duas ciclistas. E vamos para o nosso próximo exercício, página 122, número 10. O exercício, ele vai dizer, em um certo planeta, possui 2 satélites naturais, Lua A e Lua B. O planeta gira em torno do Sol e os satélites em torno do planeta, de forma que o alinhamento Sol-Planeta Lua A ocorre a cada 18 anos. E o alinhamento do planeta Sol-Planeta Lua B ocorre a cada 48 anos. Se este ano ocorreu o alinhamento Sol, Planeta, Lua A e Lua B, então daqui a quanto tempo ocorrerá novamente esse fenômeno? Observe que nós temos agora uma questão de tempo, uma ideia de tempo. E esse tempo, ele quer saber quando coincide de novo. Sempre que trabalhamos com a ideia de tempo e coincidência, nós temos que calcular o mínimo múltiplo comum. Então, vamos calcular o mínimo múltiplo comum entre os números 18 e 48. Bom, nós vamos escrever os números 18 e 48. Dividimos, então. 18 dividido por 2 é 9. E 48 dividido por 2, 24. Nós ainda temos um número par, dividimos por 2 mais uma vez. Vamos repetir o 9 porque 9 não divide por 2. 24 dividido por 2 é 12. Ainda temos um número par, vamos fazer a divisão mais uma vez. Vamos repetir o 9. 12 dividido por 2, 6. Mais uma vez, nós vamos fazer a divisão por 2. Repete o 9 e divide 6 por 2, que vai ser 3. Agora não temos números pares, vamos para o próximo número primo, que é o número 3. 9 dividido por 3 é 3 e 3 dividido por 3 é 1. Terminamos com 3, mas ainda falta o outro 3 para ser dividido. 3 dividido por 3, 1. Ficamos então com 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Bom, como o número 2 aparece 4 vezes, ficamos com 2 elevado a 4. E como o número 3 aparece 2 vezes, nós ficamos com 3 elevado a 2. Portanto, fazendo a multiplicação, nós teremos 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 3, 32. E vezes 3, 144. Logo, a coincidência que nós procuramos entre as duas luas e o planeta e o Sol será de 144. Letra D é a nossa resposta. Concluímos assim a correção dos nossos exercícios complementares. Qualquer dúvida, nos procure na sala virtual.